Ou é para essa água cristalina, é para esse rio de vida, é para travessia, para o mergulho nessa graça que você está sendo convidado hoje. Há um rio de vida cujas correntes e torrentes alegram o coração daquele que se oferece para ser morada de Deus, para ser um santuário para o Altíssimo no coração. Esse é o convite do qual eu convido você hoje. Venha e venha com o coração límpido para ser vazado pelas águas que renovam a mente e o coração. Amém. Oi, gente querida, tudo bem? Como é que nós estamos? Vamos convidar todo mundo. Quem quiser falar comigo hoje, é aqui mesmo que você vai falar comigo. Você vai no portal caioflavio.net e manda sua mensagem onde está dizendo ao vivo e chat online. É ali que você fala comigo. Vem ver, é o papo de graça. É o Evangelho segundo Jesus, é o Evangelho do amor de Deus, Evangelho da reconciliação de Deus com os homens e dos homens com Deus. É a boa nova do meu coração, é a boa nova da minha vida, vocês entenderam? É isso que eu tenho a dizer a quem quer que esteja aqui com a gente. Aí você vai perguntar, escuta, Caio, o que mudou nessas férias? E deixa eu te dizer, absolutamente nada, entendeu? Eu continuo aqui cheio da mesma alegria, do mesmo dunamis, da mesma confiança, da mesma esperança, da mesma convicção em amor, da mesma alegria, do mesmo fruto do Espírito Santo e da mesma certeza que essa palavra que eu trago é o que o Biden precisa nos Estados Unidos, é o que se precisaria crer sinceramente no Brasil, é o que mudaria o coração dos poderosos e levantaria os pobres da sua miséria e da sua tristeza. É a palavra da libertação que Jesus ensinou quando disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para proclamar, para ensinar o Evangelho aos pobres, para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. É isso que a gente está aqui fazendo, é isso que a gente fará sempre, porque essa é a palavra imutável. Você entendeu? Se você voltar aqui, se Deus me der mais 20 anos de vida e você voltar aqui, você não vai encontrar outra conversa, nem vai me encontrar dizendo que li um último livro que mudou tanto a minha vida, que alterou a minha mensagem. Eu só tenho essa mensagem,
é a mesma que me levantou dos mortos, é a mesma que coloca dentro de mim a força, o poder e a alegria da ressurreição, é a mesma que tratou as minhas dores e trata, é a mesma que tira os lutos de sobre a minha cabeça e me unge com óleo e me veste com vestes festivais. É a mesma que fortalece o meu ser, é a mesma que me faz viver, que me faz existir sem medo de ser. É a mesma que tirou de mim todo o medo de morrer. É a mesma que me dá a coragem intrépida de viver. É a mesma que levanta deprimidos. É a mesma que faz cessar os pânicos. É a mesma que cura as fobias que impedem a vida, que geram paralisias. É a mesma que cura mente e coração e faz você caminhar sobre as brasas da existência e chegar do outro lado. É a mesma palavra que faz você atravessar os mares. É a mesma que dá poder a você para sobreviver aos dilúvios. É a mesma que diz ainda que os montes estremeçam, ainda que as águas espumejem no seio dos mares, ainda que tudo ao meu redor me diga não. É a mesma palavra que carrega o amém. O amém de Deus para a minha existência, para a sua existência, para a existência de quem quer que queira crer. Eu inicio esse novo ano com você, dizendo que como foi até aqui, continuará a ser. E com a graça de Deus, não só continuará a ser, mas melhorará. Melhorará maravilhosamente, porque o Senhor é conosco. E eu não tenho nenhuma dúvida acerca do que o Evangelho prometeu, faz e fará na vida da gente. Hoje eu começo esse dia com Provérbios de Salomão, no capítulo 10, conforme você está vendo aí, do verso 11 ao verso 16. Porque uma das coisas mais importantes para a gente começar bem o ano é a gente prestar atenção no que a gente fala, nas nossas palavras, nos nossos dizeres, nas nossas confissões, no que sai da nossa boca. A nossa boca pode se transformar em espada com a ponta envenenada e que mata e que destrói, tanto quanto pode ser medicina, pode ser vacina, pode ser prevenção, pode ser cura, pode ser graça, pode ser o mel celestial derramando de você. E a sua boca expressa os seus pensamentos. E os seus pensamentos, frequentemente, são produzidos não pela sua razão. Na maior parte das vezes, os nossos pensamentos são produzidos não pela racionalidade da gente, mas são produzidos pelas nossas emoções, frequentemente descontroladas. O poder de uma emoção descontrolada adoece a gente, maltrata a gente, derruba a gente e turva pensamentos e nos coloca em construções mentais absolutamente adoecidas
e adoecedoras, nos adoecem e adoecem os outros que conosco convivem. O que sai da minha boca, Jesus diz que se volta como um bumerangue sobre mim. Jesus é quem diz isso. Ele diz que de toda palavra frívola que procede da nossa boca, nós haveremos de dar conta dela. Quando chega aquele dia de juízo, quando chega aquele dia de prestação de contas, de reckoning, quando chega esse tempo da vida da gente, a gente vê que as nossas palavras todas tinham consequências. Porque elas destroem ou elas levantam. Elas abençoam ou elas amaldiçoam. Ou por mais tolas e frívolas que elas sejam, elas podem ainda carregar o poder de desconstruir avassaladoramente a vida do próximo. A vida do filho. Quantos pais destroem seus filhos com suas palavras, seu burro, seu idiota. Mães zangadas com os maridos que as deixaram na penúria, transferem para os filhos ou para o filho, que é a cara do marido que a abandonou, dizendo: você é idiota como seu pai. Você pensa que isso não acontece? Aqui tem gente que foi vítima disso e teve a vida estragada até aqui. Ou tem mães me assistindo, sacudindo tristemente a cabeça, assim espero, por lembrarem que é assim que procedem. Ou são avós que destroem os seus netos, dizendo para uma menina: você é igual à sua mãe, não presta, só escolhe o que é errado. São palavras que arrebentam a vida. Você veja, às vezes um país inteiro é destruído pelas palavras de um presidente. Tudo que ele fala destrói alguém, alguns ou milhões. Aí, de repente, chega um outro e fala com sabedoria, com mansidão, com sensatez, com humanidade, com calma, com verdade, com sinceridade, com realidade, e a nação começa devagar a ser curada. Palavras têm o poder de transformar em uma Alemanha, nos anos 30, num contingente mobilizado para a destruição de todos os judeus da face da terra e para entrarem nas guerras mais alucinadas que lhes foram propostas, com mortes de alemães aos milhões e com a mortandade de europeus e depois de japoneses e de americanos aos milhares e milhares. Palavras, meu Deus. Se diz que o universo foi criado pela palavra de Deus. E todas as coisas são criadas pela palavra, pela comunicação. Mesmo aqueles que não falam como os animais, não falam como nós, mas se comunicam entre si, é pela comunicação que eles constroem ninhos, covas, que eles preparam lares para os seus filhotes, mesmo que seja a comunicação energético-instintual mais sutil, que a gente não consegue ainda nem descrever, mas são modos de dizer que fazem esse universo inteiro rodar. Vai chegar o tempo em que nós vamos ouvir com clareza o cântico energético das estrelas, dos planetas, a sinfonia universal. É porque nós ainda estamos entupidos, mas vai chegar uma hora que nós vamos nos desentupir e nós vamos ver como por toda a terra se faz ouvir a sua voz, a voz de Deus, e as suas palavras até os confins de toda a criação. É por isso que eu peço que você preste atenção às palavras.
Diz aqui Provérbios 10, no verso 11, a boca do justo é manancial de vida. A boca do justo é manancial de vida. Foi por isso que eu escolhi aquela imagem com a qual a gente começou o dia, de um rio, com águas transparentes, pareciam até as águas de Bonito, os peixes visíveis lá dentro. A boca do justo, do homem bom, da mulher boa, da pessoa íntegra, equilibrada, que não se entrega às polarizações, que não cai nas extravagâncias, mas caminha um caminho de justiça, de bondade, de equilíbrio. A boca desse ser humano é como um manancial, é uma fonte, é um borbotar de vida. Mas na boca do perverso, do ser humano mau, que não tem empatia, que não tem misericórdia, que não carrega em si o espírito da bondade, do amor, da verdade, da justiça. Esse é o perverso, é aquele que encontrou uma outra versão, é aquele que desenvolveu uma outra narrativa, que não é a versão da justiça, é a perversão, é a criação de uma narrativa de mentira, de ódio, de raiva, de preconceito, de injustiça, de maldade. Olha o que dele procede. Diferentemente da boca do justo, que é manancial de vida, a boca dos perversos é a morada da violência. A boca dos perversos é a morada da violência. Guarde isso. A boca dos perversos é a morada da violência. Isso acontece no macroambiente social, onde lideranças do mundo, ou de uma nação, ou de continentes, ou do que você queira, pela boca criam violências, incitam a violência, tanto quanto isso tem a dimensão da sua casa, da sua relação familiar, do seu ambiente de trabalho, dos seus vínculos. E é você que tem que julgar. O que habita a sua boca é aquilo que procede do seu coração, e do seu coração procedem os desígnios fomentados, como eu disse, por sentimentos amargos, emoções adoecidas, frequentemente por frustrações, por invejas, por tudo aquilo que corrompe a natureza natural do ser. O que procede, o que habita a sua boca, é aquilo que é fermentado como emoção e fomentado como sentimento e vazado como esse vinagre ardido, ou como coisa pior, como uma espécie de soda cáustica oral que vai queimando e dissolvendo tudo por onde passa, porque a boca do justo é como um manancial de vida, mas a boca dos perversos é habitada pela violência. E aí dentro da sua casa, provavelmente haja pelo menos uma boca de violência. Uma boca de violência. E dentro da sua casa, quantas bocas de violência estão presentes dentro da sua casa? Me conte. Quantas bocas de violência estão presentes na sua casa? É a sua boca, que é essa onde habita o palavrão, a palavra torpe. Eu vejo pessoas que já não conseguem mais dizer uau, elas têm que dizer
alguma coisa muito forte. Se não for um palavrão, parece que ninguém está entendendo a força de expressão, de comunicação da pessoa na palavra que ela pronuncia. E, eventualmente, essa pessoa é você, vivendo exatamente desse modo. Me responda. Se você quiser conversar comigo, hoje ainda é aqui no portal caifabio.net, aí onde está escrito chat online, onde você vai poder abrir seu coração e eu vou ouvir, e vou saber, vou poder conversar com você. E ainda no verso 12 se diz: o ódio excita contendas. Uma pessoa cheia de ódio excita, provoca, emula. A palavra do ódio emula, excita, incita, instila, provoca contendas, guerras, raivas, ações perversas. Às vezes o indivíduo nem vai, mas ele tem gente o bastante para que na sua idiotice se deixem emular como soldados da loucura para fazer aquilo que ele excitou e aquilo que ele incitou. Ele, ela, qualquer um. O ódio excita contendas e o ódio tem a sua manifestação pela palavra e pelas ações. Mas o amor cobre. O amor é diferente. E o amor é atitude, como vocês aprendem comigo aqui há anos. Decisão, amor é escolha. É uma escolha que vem de pensamentos bons, de sentimentos bons e de emoções boas. O amor decorre do alinhamento de razão que determina emoção, que determina sentimento. Esse alinhamento é o que produz essa justiça cognitiva e essa atitude que a gente chama de amor, que não é sentimento e emoção românticos, exceto quando se trata de relação romântica. Mas não se tratando, é um alinhamento da consciência com a verdade e com a justiça. Isso é amor. O amor encobre multidão de transgressões. Não fica querendo tirar a limpo as coisas. Ao contrário, diz, a consequência de querer lidar com isso agora, desse jeito, vai provocar um mal tão maior que é melhor cobrir a transgressão, deixar o tempo passar e tratar disso com sabedoria na hora da sabedoria e não antes. Mas é escolha. Nos lábios do entendido, do sábio, do sensato, do indivíduo que pondera, que avalia, que não age por impulso de ódio, de amargura, de raiva, de orgulho, não. Dos lábios desse que não é um ser manipulado pela loucura das suas próprias emoções e sentimentos, ao contrário, se porta e se comporta e age a partir da consciência enraizada no chão da verdade e da justiça, portanto, do amor. Nos lábios do entendido se acha sabedoria. Você encontra, pode procurar que tem uma palavra boa, de vida, de construção, de equilíbrio, de bom senso, de vacinação contra a mentira. Na boca do sábio tem vacina contra o mal.
Mas a vara, a punição, o juízo, a consequência ruim, o agravo, a experiência que pune ou que muitas vezes mata, ela vem para as costas daquele que é falto de senso, daquele que vive sem sentido, daquele que age por emulações, por provocações, por insinuações, por excitamento. Isso acontece com aquele que não dá ouvidos a mais ninguém, que não ouve a multidão da sensatez, mas que se emula, se provoca, se entrega à construção dos seus próprios pensamentos, ou, como diria Paulo, do seu estado mental reprovável. Do seu estado mental reprovável. E quanta gente vive exclusivamente desse estado mental reprovável, horroroso. Quem sabe você é uma dessas pessoas e que tem experimentado a vara nas costas, apanhado. Quanto mais apanha, mais raiva você tem do mundo, fica achando que o mundo deve a você alguma coisa e não aprendeu que você é só um filho da idiotice, que não quis aprender a graça da sabedoria, não quis aprender a viver. Por isso você sofre tanto e sofrerá, e será esfolado por si mesmo, porque a sua existência é contra o bom senso, é contra a sabedoria, e nós nada podemos contra a sabedoria, senão em favor da sabedoria, assim como nós nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Aí o verso 14 nos diz: os sábios entesouram o conhecimento. Os sábios, a pessoa que quer ser sábia, e isso não tem a ver com um modo de vestir, nem se o seu cabelo é curto, grande ou careca, ou se você tem cara de monge ou tem cara de atleta. Não tem nada a ver com sua aparência. A sabedoria habita todos os invólucros. Ela não tem a ver com o invólucro, ela tem a ver com a atitude, com o comportamento, com o modo. A sabedoria tem seu próprio modo, tem sua própria hora, tem seu tempo e seu modo. Portanto, ela não vive de aparências. Você pode ser um personal sábio ou pode ser um personal insensato, que fica querendo pegar todas as meninas que você treina. Você pode ser um louco. Tem coaches sensatos e tem coaches malucos que precisavam ser internados ou, no mínimo, afastados. Assim como tem psicoterapeutas sensatos e sábios. E tem outros que me dá pena daqueles que com eles se aconselham. Eu já ouvi de um aconselhando de uma psicoterapeuta que estava buscando ajuda para sua vida emocional. E a psicoterapeuta achou que porque a pessoa estava há 2 anos sem transar, era uma menina, disse: olha, a primeira lição é a seguinte: sai daqui e liga para um desses escortes homens, rapazes, para ele ir até a tua casa e dar uma transada intensa com você. Pede uma hardcore. É a primeira coisa que você vai fazer para se libertar.
Aí lá veio a moça desesperada me procurar, dizendo: meu Deus, que loucura é essa? Eu falei: minha filha, desculpa, tá cheio de maluco nisso tudo. E a gente tem que, não é porque está escrito psicoterapeuta, crer na pessoa. A gente tem que procurar um conselho, 2 conselhos, 3 conselhos, até encontrar alguém sábio. Porque, do contrário, você vai seguir um profissional do engano, que vai destruir sua vida, sua cabeça, sua mente, que é o que de mais precioso você tem. Por isso se diz que os sábios entesouram. O negócio do sábio é ficar rico de conhecimento. O negócio do sábio é ficar rico de conhecimento. É ficar como essas águas translúcidas. Ficar rico de conhecimento. É aquele indivíduo que entra fundo no saber e adquire conhecimento. Essa é a existência de um ser humano que usa as palavras e procura os melhores ensinos e palavras para entesourar como conhecimento. Mas a boca do nécio, do tolo, do insensato é uma ruína iminente. Eu acho isso extraordinário. Quando se diz que a boca desse indivíduo tolo, bobo, idiota, é uma ruína na iminência de acontecer. A ruína já está garantida e está na iminência de se manifestar. Meu Deus, é tão fácil compreender e é tão fácil aprender. Basta você olhar para os seus próprios caminhos, por onde você andou, pelas trilhas que você fez, para ver como você chegou até aqui, quem você ouviu e como você se arrebentou, ou o que você guardou no coração e como isso produziu em você a ruína, que hoje, se não se manifestou ainda, está na iminência de acontecer. Quem sabe, pela misericórdia de Deus, você chegou hoje aqui para evitar esse grande mal que está na iminência de visitar a sua vida. Converse comigo hoje, aqui no Portal Caio Fábio. Fale. Quem sabe isso pode ainda ser evitado se você quiser guardar o tesouro da sabedoria no seu coração. Aí o verso 15 diz: os bens do rico são a sua cidade forte. O rico pensa nos seus bens como a sua fortaleza. A pobreza dos pobres é a sua ruína. Aqui não há nada senão uma descrição. Aqui não há nem um culto à riqueza e nem uma veneração à pobreza. Só está dizendo que o rico tende, ao invés de se proteger na sabedoria, o rico pensa que é a riqueza que haverá de protegê-lo, o que é total loucura e insensatez. Assim como a ruína do pobre, com certeza, é a sua pobreza extrema, porque o coloca na iminência de muitas coisas perigosas, assim também a ideia equivocada de que a riqueza é a fortaleza de alguém é tão tola quanto não reconhecer que a pobreza é uma ruína em si mesma. Mas aí, feito esse parêntese, a gente volta ao verso 16 que diz: a obra do justo, o trabalho do justo, a construção do ser humano que anda com integridade, com bondade, com verdade, com justiça, com amor, com sinceridade, o trabalho dele, a obra dele, o resultado dele, o que ele produz, conduz à vida. Conduz a vida dele, a vida de quem anda com ele, a vida de quem se serve e olha para ele. Conduz a vida. É impossível não ser assim.
Eu vi isso na minha vida. A partir de 18, comecei a ser essa pessoa que buscou sabedoria. E o que eu mais orava, jejuava dias. E a minha oração é: Senhor, me dá discernimento, sabedoria e conhecimento. Era o que eu pedia. Eu não pedia profecias, línguas estranhas, curas e milagres. Embora Deus me tenha dado isso tudo, o Espírito Santo me tenha dado todos esses dons, eu nunca orei por nenhum deles. O que eu pedi foi conhecimento, sabedoria e discernimento. Porque eu sempre soube, a partir da minha avó, mãe velhinha, da minha mãe, Laci, e do meu pai, Caio, depois que se converteu, exatamente isso, que a obra do justo, o trabalho de quem anda no espírito da justiça do reino de Deus, quem anda no espírito do Evangelho, esse, tudo que faz, conduz à produção, à criação de vida, para si e para os outros. O rendimento do perverso, todavia, o perverso pode ter um rendimento extraordinário, mas se ele é perverso, o rendimento dele conduz ao pecado. Quanto mais rendimento ele tenha, mais ele peca. Não é porque o rendimento seja pecado, é porque é o rendimento do perverso. Se esse rendimento fosse do sábio, produziria vida para si e para os outros. Um homem sábio que tenha bens e posses é uma fonte de vida para si e para a sua casa e para a vida de muitas outras pessoas. Mas o rendimento, o ganho daquele que é perverso, produz pecado, luxúria, perversidade, engano, mentira, manipulação, tentativa de aquisição da alma do próximo, que é o último ato do rendimento do perverso, é querer comprar a alma do próximo. A obra do justo conduz à vida, mas o rendimento do perverso produz pecado. Porque a culpa não é do rendimento. É claro que a responsabilidade é desse que largou a versão original da verdade e desenvolveu essa perversão. Atravessou, rasgou a narrativa, a versão da verdade, e construiu a versão do engano para si e para os outros. E com tamanho rendimento, quanto mais ele o possua, mais ele conduz as pessoas à extravagância daquilo que é pecado. Jesus, eu te peço que essa palavra do Evangelho, essa palavra que habita em Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e todos os tesouros do conhecimento, que essa palavra chegue produzindo vida, conversão, entendimento, decisão, reconhecimento, autopercepção, que ela chegue carregada de luz, que ela seja como um rio de vida, transparente, cristalino, que se possa enxergar o interior dele, porque venha com a luz do céu. É o que eu te imploro que aconteça na vida desses que estão me assistindo agora e dos milhares de outros que assistirão depois. Eu peço que seja assim. Eu sei que tu estás me ouvindo, porque eu sei que é contigo que eu ando e eu sou teu.
em nome de Jesus. Amém e amém.